Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Guilherme Mafle, eu sou analista junguiano formado pela IAP e eu estou aqui, criei esse canal para compartilhar com vocês os conhecimentos que eu tenho sobre psicologia analítica, que toda essa formação me trouxe e todos os anos de estudo em Jung trouxeram para mim. E primeiramente eu queria agradecer enormemente os retornos que vocês me deram, as mensagens que vocês me enviaram, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. E muito grato, isso incentiva a gente a continuar produzindo esse material. E você que está gostando, dá lá o like, a curtida, inscreve no canal, porque isso torna o canal mais relevante. E quanto mais relevante ele é, o YouTube compreende que é importante, caso alguém procure sobre Jung, psicologia analítica, esse canal vai começar a aparecer para a pessoa. Então, pessoal, continuando falando sobre o processo analítico, o processo terapêutico que se dá, pensando nessa perspectiva da psicologia analítica que Jung criou, um dos pontos que Jung vai trazer interessantes é que quando a pessoa vai chegar lá para ser atendida com suas neuroses, a gente vive uma dicotomia ali. Todos nós, seres humanos, vivemos essa dicotomia. Uma dicotomia que é, por um lado, eu sou extremamente coletivo, porque eu sou um ser humano, que tem características comuns a todos os outros. Eu sou um ser humano que, por exemplo, no meu caso, e acredito que o seu também, nasci no Brasil, então vou ter características de brasileiro. Eu vou ter características da minha família, na qual eu nasci, Então tem essas coisas comuns, essas coisas coletivas. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um indivíduo. Eu sou único no meio disso tudo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse lado coletivo, eu tenho também esse lado individual. E isso vai ser um conflito que muitas pessoas vão viver, todos nós vivemos em algum momento. Que hora que eu sigo para um lado do que os outros estão fazendo e que horas que eu tenho que seguir aquilo sozinho, da minha conta. Isso me faz pensar, por exemplo, aquele livro do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, no qual, ao colocar as pessoas em uma situação muito conflitante, de muita escassez, o comportamento mais comum de se criar foi a lei do mais forte, E isso pode ser na literatura, mas isso acontece na vida real. Eu lembro de uma pesquisa na Universidade de Genebra, em que, ao estudar sobre o anarquismo, o autor, Cassegrain, ele viu um movimento que se iniciou na Praça dos Reformadores, que se dizia anarquista. Anarquista é um modelo político sem governo, só que eles colocaram sem leis, Foram a um outro extremo. E qual a lei que surgiu lá em menos de uma semana? A lei do mais forte. Então começou-se a ter muita violência, a ter estupros, abusos, roubos, Então isso é um comportamento humano, gente. Isso acontece. Então, colocado nessa circunstância, isso vai ser comum a todas as pessoas. E só que agora eu compartilho com vocês um outro sentimento que todos nós temos, um sentimento de não fazer parte, Eu lembro, assim, fazendo minha pesquisa de doutorado, vivi em 3 comunidades, e era comum as pessoas dizerem assim, eu não sou uma pessoa tão do grupo, assim, eu não me sinto tão misturada com o grupo, assim como outras pessoas sentem. E aí eu ia perguntar para essas outras pessoas como elas sentiam estando nesse grupo. Elas respondiam a mesma coisa, eu não sou tão do grupo assim, igual tal pessoa, igual aquela pessoa. E no final, conversando com todas, chegamos à conclusão de que todos tinham esse sentimento em comum, de que não faziam parte. Isso é um processo de desenvolvimento natural da nossa psique, que vai querer, por um lado, ela tem esse momento coletivo, o inconsciente coletivo, que vai fazer surgir um ser individual, essa noção de individualidade. E isso, em muitos momentos, entra em choque. E isso também vai acontecer em nível simbólico, gente, Por exemplo, nos sonhos, nas produções artísticas. Vou dar alguns... Imagine uma situação em que a pessoa sonha que está andando de avião e fogos de artifício surgem, Essa noção de fogos de artifício, sol, avião, levantar voo, chegar lá no ápice, isso pode estar acontecendo em um momento de transformação da pessoa, de uma tomada de consciência maior, em que isso diz respeito à própria individualidade que a pessoa está vivendo naquele momento, mas diz também
de uma mitologia, por exemplo, de Horus, né, no Egito Antigo, em que ele tomava, né, esse momento, essa transição solar em que tomava seu ápice, mas que depois seria tomado pela noite novamente, e esse ciclo que vai se surgindo. Quer dizer, são temas semelhantes, que por um lado diz respeito à individualidade da pessoa e por outro diz respeito à coletividade. Mais outro exemplo, vamos pensar alguém que está em um momento de muita reflexão, que está no momento de transformação da personalidade, transformação da vida, e tem sonhos, né, ou faz desenhos, cria artes, em que se vai para o fundo do poço, se conhece as mais pesados sofrimentos humanos, e aí você pega lá a Divina Comédia de Dante, de 1300, que para chegar ao paraíso futuramente, a primeira coisa que ele tem que fazer é descer ao inferno, né, para depois passar pelo purgatório e aí futuramente chegar lá no céu. Quer dizer, a nossa simbologia, ela diz também de um lado da nossa individualidade, daquilo que estamos vivendo, e por outro lado também vai dizer dessa coletividade, que são temas comuns a todas as pessoas. Então imagine você isso acontecendo em um setting analítico. Você teria, por um lado, ou você pode chegar no setting analítico e falar assim: nossa, eu me sinto totalmente isolado dessa sociedade. Eu não me compreendo como parte disso, eu não consigo me adaptar, eu sou frustrado na minha vida, nada que eu tento dá certo, nada funciona. Ou então pode chegar aquela pessoa que fala: olha, tá tudo correndo tão bem, não estou entendendo por que as pessoas não querem estar perto de mim, eu estou fazendo tudo o que sempre se disse na sociedade, eu estou fazendo as coisas corretas como devem ser feitas, ainda pergunta pra gente assim: não é lógico isso? Às vezes pode ser lógico, mas não está funcionando, não está funcionando. Então aí a gente lida com duas situações, quer dizer, a primeira, aquela pessoa que tem dificuldade de se adaptar ao conjunto, à sociedade, né? E a dificuldade de começar a se adaptar. Isso quer dizer, a pessoa está lá batalhando, tenta ser totalmente diferente, ela não entendeu como é que o jogo acontece, né? Ela está tão centrada em si mesma que ela não consegue enxergar como as coisas vão acontecendo no entorno. Por outro lado, tem aquela pessoa que absorveu super bem como a sociedade funciona, ela é totalmente coletiva, ela entende que o que é certo, o que é errado, nada passa por uma reflexão pessoal se vai funcionar para ela. Então essa pessoa tem dificuldade ou não quer se tornar um indivíduo diferente dessa sociedade, porque isso dá bastante trabalho. E isso vai colocar para o terapeuta ou analista uma dificuldade, porque ele vai ter que compreender que existe essa dicotomia, que todos nós temos esses dois lados, e eu vou ter que compreender como aquela pessoa funciona. E aí, entender que se a pessoa está tão ligada ao coletivo, eu vou ter que ajudá-la a trazer mais uma reflexão individual. E aquela pessoa que se sente sozinha, que sente que toda a carga do mundo está nas costas dela e tudo tem que ser da forma que ela pensou, e ela não está compreendendo que muitas das coisas que acontecem dizem respeito à sociedade, né? Ela vai precisar aprender como jogar com essa sociedade, né? Vai precisar aprender outros pontos de vista que às vezes até hoje ela ainda não criou. E isso vai colocar um desafio que é não gerar uma hipertrofia, não forçar demais aquilo que a pessoa já tem de super comum. Então, a pessoa que está super coletiva ali, super presa no coletivo, torná-la mais coletiva não faz sentido, né? E assim aquela pessoa que está super individualizada, com dificuldade de adaptar, né, a coletividade, forçar essa individualidade dela também não vai ajudar muito, né? Por isso que deve-se pensar diversas formas de abordar, de chegar à pessoa. Por isso, né, que Jung sempre diz, é importante saber todas as teorias, porque em algum momento elas podem ser úteis de alguma forma, elas são instrumentos que a gente tem. E isso vai colocar um desafio que é não gerar uma hipertrofia, não forçar demais aquilo que a pessoa já tem de super comum. Então, a pessoa que está super coletiva ali, super presa no coletivo, torná-la mais coletiva não faz sentido, né? E assim aquela pessoa que está super individualizada, com dificuldade de adaptar, né, a coletividade, forçar essa individualidade dela também não vai ajudar muito, né? Por isso que deve-se pensar diversas formas de abordar, de chegar à pessoa. Por isso, né, que Jung sempre diz, é importante saber todas as teorias, porque em algum momento
elas podem ser úteis de alguma forma, elas são instrumentos que a gente tem. Sobre isso eu vou falar mais à frente em outros vídeos, né? Os diferentes momentos, as diferentes formas de abordar em cada momento. É importante ter em mente que o que vai guiar então a gente é a própria neurose da pessoa, né? Será que ela está mais para o coletivo? Será que ela está mais para o individual? Isso é um dos parâmetros, né? Com o tempo eu espero conseguir aqui discutir com você outros parâmetros para a gente utilizar para saber como guiar, como nos guiarmos e como ajudar a pessoa nessa caminhada de transformação. Porém, tem uma coisa, né, que a psicologia analítica traz primorosamente para conseguir trabalhar, né, todas essas situações, é a questão de conseguir trazer do inconsciente para a consciência, o que a gente vai denominar função transcendente, é esse material simbólico que está lá funcionando, o inconsciente tem sua autonomia, ele funciona a parte, né, da consciência em conexão, em diálogo, mas um não é determinado pelo outro a priori, né, prioritariamente. Depois existem situações que isso acontece, mas então é importante fazer isso porque a nossa consciência, ela vai seguindo um rumo, a gente é unilateral, a gente é consciente no nosso dia a dia. Se eu estou aqui conversando com vocês é porque eu sou consciente do que eu estou conversando. Se eu tenho relações com as pessoas, eu preciso ser consciente, porque um estado inconsciente é um estado de coma. Então, não faz sentido. A consciência ela tem um nível de preservação que ela está vivendo. Até nos casos mais graves, algum nível de consciência ainda permanece. Então, quando vem esse material do inconsciente para a consciência, amplia essa consciência e faz ela enxergar as coisas, né, ou viver as coisas de uma forma mais ampla. Porém, vamos pensar, precisa sempre vir um material do inconsciente para transformar tudo? Não, né? Essa é uma prerrogativa que não seria muito válida. Em alguns momentos, apenas um outro ponto de vista, chegar e perguntar para a pessoa, olha, mas você já pensou nesse ponto, né? E como ali o setting terapêutico, ele permite uma maior reflexão, então uma pergunta como essa faz muita diferença. E às vezes a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha pensado isso, eu nunca tinha lido esse texto. Não quer dizer, não veio do inconsciente, veio de outra consciência, veio de um diálogo entre os dois que gera um novo ponto de vista. Sabe por quê? Às vezes são preceitos nossos, né, que fomos aprendendo ao longo do tempo, alguns preconceitos que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, que geraram futuramente esse adoecimento. Então, saber um outro ponto de vista, simplesmente, pode trazer a solução para um problema que pode estar sendo muito grave naquele momento. Mas, sempre lembrando que é possível que seja necessário que se trabalhe mais com o inconsciente também para ter mais compreensão sobre si, sobre sua personalidade. Olha, gente, eu espero, né, que vocês tenham gostado também desse vídeo. Foi muito legal, está sendo muito divertido compartilhar com vocês esses conhecimentos. E assim, como eu já disse no início do vídeo, gostou? Curte aí, comenta com outras pessoas, se inscreve no canal, isso vai tornando o canal mais relevante para as pessoas e mais pessoas vão tendo chance de conhecer, né, sobre a psicologia analítica. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Até mais!